Olá pessoal, Edilson Machado. Vamos falar hoje sobre a vida de dois intelectuais, dois escritores famosos, todos os dois de esquerda. hum? Vamos falar de suas ideologias e, por que não, falar das suas vidas trislocadas, suas vidas privadas malucas. Né? O que eu vou falar para vocês é baseado no livro de Paul Johnson, Os Intelectuais. Vamos começar com um intelectual, um escritor muito famoso. Todo mundo ouviu falar dele, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau influenciou bastante a Revolução Francesa, notadamente a época da Convenção. Né? Por que ele influenciou? Porque na época da Convenção a propriedade que era privada passou a ser pública. Influência do livro dele, Discurso sobre a Desigualdade dos Homens, onde ele dizia que uma das causas da desigualdade dos homens era justamente a propriedade privada. Né? Também tem uma obra dele chamada Emílio, que influenciou bastante essa época também, porque Emílio expressa o conceito moderno de educação. Ele dizia que as crianças tinham que ser abandonadas e ser educadas pelo Estado. Além do mais, em Emílio falava de uma mulher, das mulheres que deviam amamentar bem os homens, as crianças, para serem bons cidadãos. E isso foi bem aproveitado na época da República Jacobina. Diziam que os homens, as crianças, tinham que ser bem amamentadas para ser uns grandes, bons republicanos, essas loucuras. Mas não há nem dúvida que Rousseau, ele foi o precursor das caminhadas ao ar livre, essas caminhadas que nós vemos hoje dentro de florestas, dessas excursões, porque dizia que o homem bom é um homem no estado natural. A partir do momento que entra o artificialismo, aí entra a corrupção. Na realidade, ele lançou o primeiro pezinho no que chamamos hoje de anticapitalismo. Tá? Aí vocês podem perguntar, o Edilson, e o contrato social? Foi a principal obra dele? Foi a principal obra dele, mas foi reconhecida postumamente. Ele já estava embaixo da terra. Né? O que diz em suma o contrato social? Que o indivíduo deve ceder seus direitos ao Estado em troca de proteção. Ele pregava o totalitarismo, sem dúvida nenhuma, a tirania, não é isso? A sua influência foi tão grande nos jacobinos de esquerda que muitos propuseram a retirada de suas cinzas do seu túmulo e levá-las ao panteão. Mas vamos falar um pouquinho sobre a sua vida privada. Ele nasceu em Genebra, Suíça, foi educado por pais calvinistas, depois se converteu à Igreja Católica. Tinha um irmão, e o irmão saiu cedo, fugiu de casa, nunca mais soube o paradeiro. A mãe morreu, deixando ele aos cuidados do pai em tenra idade. O pai era extremamente protetor, embora cruel. Tá? Talvez por causa disso, o fez um homem lamuriento. Era um homem que adorava se fazer de vítimas. Né? Ele adorava a autocomiseração, tudo ele se lastimava, ele chorava com facilidade. Ele tinha uma estabilidade emocional impressionante. Ele se dizia constantemente doente e recorria aos remédios. Né? Ele era hipocondríaco. Em realidade, ele tinha um probleminha assim de uretra, que fazia urinar em horas incertas. Mas ele já dizia naquela época que o sonho dele era urinar numa meia branca de uma mulher rica, né? Porque ele detestava a riqueza. Né? Até ele ficar famoso, depois que ele ganhou dinheiro, não. Ele começou a bajular e viver entre a riqueza. A hipocrisia dessas pessoas é impressionante. Né? Mas ele detestava também a plebe, que ele dizia que não tinha direito de voto nenhum. Tá? Eu estou falando de um homem que na sua mocidade andava nas ruas de Turim, altas horas da noite, mostrando a bunda de fora e se requebrando, e adorava quando as mulheres batiam na sua bunda, né? Porque ele era masoquista. Né? Tinha pendores homossexuais também, dividia o leito da cama de uma das suas amantes com um jardineiro. Entendeu? Ele foi o primeiro filósofo intelectual cabeludo da história. Hoje é imitado por qualquer um. Parece que cabeludo dá um sinal de a pessoa ser muito intelectual, não é isso? Realmente isso não é verdade. Né? E também foi o filósofo primeiro amante da humanidade. Vou já falar um pouquinho desse amante da humanidade. Esse amante da humanidade tinha um cachorro chamado Sultão, que, segundo pessoas próximas a ele, dava muito mais atenção a esse cachorro do que as pessoas. Ele gostava muito mais de animais do que de gente. Ele brigou com todos os amigos,
né? Ele chegou ao final da vida sem praticamente nenhum amigo. Ele brigou com os iluministas, seus amigos, ele brigou com Voltaire, ele brigou com Diderot, com David Hume, ele brigou com o iluminismo, que ele era cria do iluminismo. Ele chegou à conclusão que a razão tem limites também e deixou o iluminismo. E com o passar dos anos, ele achou que essas brigas, esses amigos, ex-amigos que brigavam com ele, faziam parte de uma conspiração internacional. Imagina o ego de um homem desse, né? Ele se achava dono da virtude, dono da verdade, né? E finalmente ele foi uma pessoa que temos que convir que ele foi conivente com o que ele pregava em Emílio, né? Que a educação tinha que ser, dos filhos tinha que ser entregue ao Estado, que abandonou os seus 4 filhos em tenra idade ao orfanato. O filósofo amante da humanidade não cuidou nem dos filhos. Morreram logo depois, segundo alguns historiadores. Dele, Jean-Jacques Rousseau. Obviamente, apenas um resumo da sua vida louca, que engloba muito mais coisas, que pode ser motivos de outros vídeos mais na frente. Vamos falar de outro intelectual de esquerda também, meu deslocado. Esse foi um enorme escritor, mais popular do que Rousseau, sem dúvida. Eu estou falando de Tolstói. Quem não leu Tolstói? Quem não leu Guerra e Paz? Eu li Guerra e Paz. Mas esperem, teve uma pessoa, um grande genocida do século XX, que ele matou milhões de pessoas em nome de sua ideologia, que ele não leu Guerra e Paz, porque ele só lia literatura alemã. Ele não leu Guerra e Paz e se deu mal por isso. Eu estou falando de quem? De Adolf Hitler. Ele cometeu os mesmos erros que Napoleão Bonaparte cometeu quando invadiu a Rússia em 1812. Contidos em Guerra e Paz. Tá? Ele desprezou a vastidão do território russo, ele desprezou o frio intenso da Rússia, o calor intenso, as florestas impenetráveis, os charcos impenetráveis, e por que não dizer os cossacos russos, o exército russo, cometendo os mesmos erros. E aí começou, para a felicidade geral do mundo, da humanidade, a sua derrocada. E Napoleão Bonaparte? Ele errou? Bom, ele leu e ao mesmo tempo não leu um livro do Voltaire que já dizia, durante a invasão de Carlos XII da Suécia, 200 anos de Napoleão, cometendo os mesmos erros que Napoleão cometeu. Mesma coisa. Mas por que eu disse que Napoleão leu e não leu ao mesmo tempo? Porque ele leu, mas já era tarde. Ele já estava em Moscou, né? Ele leu um livro quando Moscou ardia em chamas, porque os russos adotavam a política de terra arrasada. Dizem que um deles chamou um subalterno e disse: então foi assim? Aí coçou o queixo e disse: agora é tarde. Realmente foi tarde mesmo. Por pouco ele não foi pego vivo, ele saiu lá corrido. Mas, pessoal, estou viajando. Eu não posso falar desses assuntos. O assunto agora é Tolstói. Vamos a Tolstói. Tolstói, ele foi criado por uma tia, parece que era Tatiana o nome dela. Aos 9 anos já fazia poesia, aos 12 anos já lia gente como Descartes, e tinha um dos ídolos dele, que era Jean-Jacques Rousseau. Ele disse que primeiro Jesus Cristo, depois Rousseau. Em sua juventude, ele se tornou um jogador compulsivo, né? Ele perdia muito dinheiro e o que ganhava gastava com prostitutas, fazendo seus famosos diários, né? Relatando todas as minúcias sexuais que teve com as prostitutas. Ele não dava um mínimo valor à mulher. Ele dizia que mulher era um ser estúpido. Ele dizia que a mulher que tinha cérebro, foi colocada pelo demônio para tramar algo sórdido. Era ele o pensamento de Tolstói. Depois ele foi para o exército, se alistou e destacou pela sua coragem, pela sua bravura. Mas dizem muitas pessoas da época que conviveram com ele, porque ele era um homem doido por mandonismo, tá? Ele gostava de mandar, ele era um homem louco pelo poder, era um homem centralizador. Então era um homem que era uma pessoa um pouco repulsiva, né? Com o passar do tempo, ele já famoso e ganhando muito dinheiro como escritor, ele resolveu fazer o que mais detestava e o que mais abominava. Ele realmente repudiava a instituição casamento.
mas resolveu casar com uma mulher chamada Sônia. Ela era filha de um dentista. Tá? E eu não considero aquilo uma mulher dele, eu considero uma vítima dele. Tá? Depois do casamento, ele a obrigava a ler todos os seus diários íntimos com as prostitutas, para humilhá-la. Tá? A coitada, em 22 anos, teve 12 filhos, só servia para parir, não dava a menor atenção para ela. É verdade que ele realmente ganhou muito dinheiro e a mulher não tem que se lamentar de conforto. Vivia na propriedade dele, herdada da mãe. Tá? E já famoso, resolveu ser três coisas. Primeiro, espiritualista. Segundo, outro amante da humanidade, vou já falar. E depois, reformador social. Vamos falar sobre essas três coisas aí. Vamos falar sobre espiritualismo. Ele tinha Jesus Cristo não como uma divindade, era um homem comum, entre aspas, mas era um homem assim, muito sábio, a qual ele seguia. E Deus, para vocês terem uma ideia do tamanho de sua arrogância, Deus não era pai dele, Deus era o irmão dele. Ele foi excomungado, inclusive, pela Igreja Católica Ortodoxa. Não é isso? O lado espiritualista dele era muito complicado, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse reformador social? Vamos sim. Esse reformador social era contra a propriedade privada, ele era contra a democracia, ele era a favor de um Estado totalitário, tá? Ele criticava veementemente as democracias americana e inglesa e ele dizia que a abolição da propriedade privada tinha que se dar com um Estado forte, autoritário. Era esse o pensamento. Mais tarde ele se voltou a favor do socialismo, tá? Mas ele era contra os marxistas, porque os marxistas queriam tomar pela violência. Ele não achava que era melhor matar, né? Matar as pessoas através da sua paz. Eram aquelas pessoas que pregam a paz, mas no fim, no íntimo, estão matando as pessoas. Ele era um pouco meio louco, não é isso? E vamos falar um pouquinho agora sobre esse amante da humanidade. Esse amante da humanidade teve um filho com a serva, chamado Timothy. Tá? É verdade que ele pregava a educação dos servos? Sim, é verdade. Na propriedade dele, ele ensinava os servos. Mas esse filho dele não deu o rudimento básico de educação. Ele cresceu e morreu analfabeto praticamente. Ele ficou sendo um cocheiro dele. Depois ficou com raiva do filho, né? E rebaixou a simples lenhador. Era o amante da humanidade, né? Tolstói. Com o passar do tempo, ele se tornou, através da sua tentativa de reforma social, um mendigo. Ele se vestia como um mendigo, como um camponês, com vestes grosseiras. Aliás, ele já parecia um camponês, porque ele era um homem grosseiro. Era um homem que não tinha dente na boca. Ele perdeu todos os dentes em tenridade porque não se cuidava. Era um homem de uma visão, penetração visual assim impressionante. Ele tinha uns olhos cruéis, tinha gente que evitava seus olhares, né? E o seu lado espiritualista fez com que, em pouco tempo, para a sua vaidade doentia, porque ele se achava dono da virtude, ser um guru do povo russo. Ele era uma espécie de guru russo. Ele atendia diariamente na sua propriedade todo tipo de problema, dos mais comezinhos que tinha. Ele fazia questão, deixou a família de lado, completamente. No máximo ele dizia um oi para a mulher. Tá? Ele, inclusive, aos 81 anos de idade, já era um homem desvirilizado, não tinha libido sexual nenhum. Bom, se eu agora sou desvirilizado, então também eu vou negar a sexualidade para minhas filhas. Elas vão morrer casta, não vão casar com ninguém. Tal amante da humanidade, não é isso? A infelicidade da esposa foi tão grande que ela tentou várias vezes o suicídio. Várias vezes. E ele morreu de morte natural. Pessoal, essas pessoas assim, para terminar, são pessoas que tentam colocar ideias abstratas, aproveitando-se de um povo incauto. Sobre reformadores sociais, me veio agora à cabeça um pensamento que dizia assim: reformador social é um homem que pensa sempre que está certo sobre as coisas erradas. Fique com Chesterton, foi ele o autor dessa frase. Quero agradecer a vocês. Obrigado.